Olá, olá, tudo bem? Espero que a vossa semana tenha sido boa. Esta semana não houve vídeo a meio, por vários motivos, também não vou alongar-me aqui muito nisto. Tenho uma coisa para dizer, estive a ver um tutorial aqui no YouTube de configurações aqui para a minha câmara e mudei muitas delas. Portanto, digam-me se notam diferença, se acham que está melhor ou se acham que está pior e que devia voltar a como estava antes. Porque havia aqui alguns problemas que o meu amigo Sérgio já me tinha identificado, ele percebe mais disto, não é? Porque ele é fotógrafo, e eu andei aqui a mexer, portanto, olhem, eu espero que esta gravação saia bem, se não sair, pronto, vou ter de gravar outra vez, não é? E vocês nem vão ver esta beca-beca que eu estou para aqui a dizer, mas não interessa, pronto. Vamos ao vídeo, temos aqui uma sugestão para começar, e esta foi uma série que eu acho que andei a evitar ver porque já tinha visto o filme. Bom, não me vou alongar mais e vamos a isto. Imagina que o mundo congelou e tu vives num comboio que nunca para, onde a carruagem onde nasceste decide tudo. O que comes, onde dormes, se tens dignidade. Entretanto, lá à frente, há gente a comer sushi, a fazer aulas de pilates, a ouvir ópera. Tudo limpo, organizado e inacessível, pelo menos para ti. Até que alguém diz, e se fosse? E começa uma revolução. Carruagem a carruagem, porta a porta. Só que esta luta não é só contra os ricos. É contra a forma como este sistema se aguenta e às vezes contra ti próprio. Esta série é inspirada num filme de 2013 com o mesmo nome, chama-se Snowpiercer. No outro dia estavam a falar-me desta série e eu estava aqui a pensar, eu estou a conhecer esta história de algum lado. De onde é que eu conhecia? Do filme que eu já tinha visto em 2013. Acho que isto é uma premissa muito interessante, não é? Eu ainda só comecei a ver a série, mas pronto, já percebia, já conhecia a história por causa do filme. Portanto, ainda não sei, nem tenho spoilers para contar, não é? E ainda bem. Mas, de facto, independentemente de gostar da série ou não, acho que a premissa, esta história, é interessante para refletirmos, para pensarmos, não é? Porque isto pode ser interpretado de certa forma como uma metáfora, não é? Da nossa vida e daquilo que nós vivemos e dos desafios que vamos encontrando e das injustiças, das desigualdades. Portanto, nessa perspectiva, acho que é uma boa série para ver. Se não quiserem ver a série, acho sempre que é um bom tema para refletir um bocadinho. Quando eu faço estas sugestões, esse é o meu principal objetivo, porque eu acho que filmes e séries, eu não gosto de dizer, esta série é muito boa, com base em eu ter gostado dela, não é? Até porque eu não sou entendida em cinema e em filmagens, edições, para dizer se realmente está muito bem feita, não é? Não é a minha área, mas posso dizer que gosto muito ou que não gosto nada. Mesmo que não gostasse, diria que a premissa é interessante. Já houve filmes que eu não gostei da forma como foram executados, mas que achei que a premissa era boa. Às vezes isso até desilude mais, eu percebo, mas lá está. É mesmo esse o meu objetivo, é trazer o tema para refletir. Quem quiser ver o filme ou a série só pelo entretenimento, só pela história, também acho que é mais do que válido, porque não temos de estar sempre a refletir sobre os problemas do mundo, não é? Embora seja importante que o façamos, mas no outro dia estava a ver um vídeo no TikTok de alguém que dizia que, e eu não sei se isto é científico, não é? Mas diziam que nós nascemos, o ser humano está feito para viver numa relativamente pequena comunidade, não é? Então, quando pensamos em problemas que estejam a acontecer, normalmente estamos focados naquelas 100 pessoas da nossa comunidade, não é? Que estão à nossa volta. E com a globalização e com todas as comunicações que temos agora para sabermos tudo o que se passa no mundo, isso acaba por aumentar a nossa ansiedade, não é? Não estou a dizer que não é importante sabermos as coisas que estão a passar, mas eu sinto que às vezes, se calhar, nós não temos o arcabouço para aguentar com tanta tragédia, tanta coisa que está a acontecer, não é? E ainda por cima agora temos eleições à porta, não é? Aqui em Portugal. E, se não estou em erro, é precisamente daqui, uma semana depois de sair este vídeo. E eu sinto que muitas das vezes nós estamos a pensar em votar, muitas das vezes, e faz sentido pelas visões que temos em relação à política internacional, porque isso acaba por interferir connosco, e eu acho que isso faz sentido, mas ao mesmo tempo sinto que devíamos pensar mais vezes em como às vezes para ajudar os outros nós temos de estar bem, não é? E eu vejo isso muito em países nórdicos, países, não é, que muitas das vezes são os primeiros a ajudar quando há catástrofes, quando acontecem certas coisas, porque são países que, pelo menos, em certos parâmetros estão muito melhores do que nós, isto falando da Europa. E por isso acho que é uma visão interessante para nós pensarmos muito, não é? Existem modelos de sociedade em países que são mais ou menos parecidos, não é? No mundo ocidental temos muitas coisas em comum entre países, mas há coisas que estão piores neste país ou naquele país. Portugal não é o pior do mundo, mas também
não é o melhor em muitos aspectos, não é? E quando falamos aqui de desigualdades sociais, ainda temos aqui um longo caminho a percorrer, eu acho, não é? Ainda se sente muito. Há uma ideia de que há um ódio a ricos e que não queremos que as pessoas estejam bem e que temos inveja das pessoas que estão melhor e, pelo menos no meu caso, não é por aí. O que eu sinto é que realmente faz-me confusão viver num mundo em que há pessoas que têm muito mais do que aquilo que precisam, enquanto há pessoas que não têm o mínimo e o básico, não é? Daquilo que nós achamos que é o mínimo para sobreviver. É até comigo, que não sou de todo, e eu estou sempre a esclarecer isto, eu não sou de todo uma pessoa rica, e já passei por muitas situações difíceis na minha vida. Hoje em dia, que tenho uma vida melhor, às vezes sinto-me mal por saber que há pessoas que estão piores do que eu, não é? Sendo que há pessoas que estão bem melhores, ou seja, gostava muito que pudéssemos encontrar um equilíbrio. Não temos de ter todas as mesmas coisas, ok? Mas que pelo menos a ninguém faltasse o básico, tanto no país em que vivemos, como também depois no mundo, não é? Mas sinto que seria muito mais fácil para nós termos vontade de ajudar as pessoas que estão fora se aqui também estivéssemos pelo menos um bocadinho melhor. E por isso é que esta história me chamou tanta atenção, não é? Porque é um tema que me toca pessoalmente, não é? E é uma preocupação que eu tenho no dia-a-dia. Apesar de eu provavelmente sozinha não conseguir resolver, olhem, vou fazendo o que posso, não é? E vou trazendo este tema para cima da mesa porque acho que é importante. Então, do que é que eu queria falar hoje? Queria falar sobre burlas e esquemas, não é? Porque tenho visto muita gente a queixar-se daquelas chamadas que nós andamos a receber, que eu ainda não percebi muito bem o que é que fazem exatamente, não é? Pessoalmente e entre as pessoas que estão próximas de mim já vi muitas chamadas a serem recebidas, não tanto comigo, porque já sabem que eu para atender chamadas é complicado, eu acho que é isso que me tem salvado muitas vezes, não é? Mas uma outra vez eu vou atendendo porque tenho receio que seja alguma coisa importante, que seja alguma coisa de trabalho, não é? Que estejam a ligar. Provavelmente já perdi chamadas importantes porque muitas vezes assumo que é spam. Sendo que o meu telemóvel já me tem avisado muitas das vezes que o número é spam e eu tenho confiado. Olhem, se não era, depois paciência. Se alguém quiser muito ligar-me, que mande mensagem primeiro para eu saber que não é spam. Mas o que é que eu tenho notado? Chamadas de números estrangeiros, não é? Muita gente a queixar-se disso, chamadas do Reino Unido, há bocadinho estavam-me a ligar de Guiné-Bissau, enfim. Aí nós desconfiamos logo, porque raio é que me estariam a ligar de outro país. Mas uma coisa que eu tenho reparado é que recebo chamadas de números nacionais, mas quando vou ver aquela aplicação do SyncMe, aparece-me um nome tipo Juliana Santos, não é? Um nome que podia ser perfeitamente de uma pessoa portuguesa, mas quando abro no WhatsApp aparece um nome estrangeiro. Portanto, não sei qual é que é o esquema, como é que fazem isto, inclusivamente isto não aconteceu comigo. Aliás, eu acho que já aconteceu comigo, mas eu não liguei. Mas uma coisa que acontece muito é, estão a conseguir ligar-nos de números que são de pessoas reais. Mas quem nos está a ligar não é a pessoa que é dona deste número. Eu não sei se isto vos aconteceu. Ainda no outro dia, a minha mãe tinha uma chamada não atendida de um 91 não sei o quê, ligou de volta e atendeu-lhe uma senhora completamente perdida. E a minha mãe, tenho aqui uma chamada sua, e a senhora não se lembrava. E eu lembro-me que isto também já me aconteceu. E a outras pessoas que eu conheço também. Portanto, conseguem de alguma forma ligar como se fosse de um número que existe, que é de uma pessoa real portuguesa, mas não são essa pessoa e não tem... Como é que fazem isto? Não sei, mas que é assustador e perigoso, é. Tenho visto muita gente no TikTok, sobretudo, a dizer que se atendermos essa chamada, quanto mais tempo ficamos em linha, mais dados nos roubam e que depois nos podem entrar na conta bancária, essas coisas todas. Eu não sei se isto é verdade. Há alguém que perceba deste assunto também que me venha esclarecer, porque fico assustada, não é? Porque uma ou outra vez eu acabo por atender e fico na dúvida. Ainda no outro dia eu atendi uma chamada e a pessoa não era portuguesa, notava-se, mas chamou o meu nome. Portanto, sabia o meu nome. Como é que sabia o meu nome? Isto é muito assustador e eu não percebo como é que isto está a acontecer assim, tipo, à luz do dia, entre aspas, não é? E não há solução, ninguém faz nada, não há sistemas para travar isto. Porque depois é só burlas e esquemas e pessoas que muitas das vezes acham que são chamadas do banco, e depois vão ao banco e de repente roubaram-lhes o dinheiro todo, ou sei lá... É muito assustador. Mas infelizmente as burlas não se ficam por aí, não é? Há toda uma criatividade das pessoas que querem enganar outras e que, pelos vistos, dormem bem à noite ao fazer isso. E eu tenho visto cada vez mais esquemas para fazer isso. Eu já falei aqui de esquemas de pirâmide, por exemplo, e de como quando eu era muito miúda e estava a tentar ganhar dinheiro e que precisava bastante, não é? Fui enganada num esquema de pirâmide daqueles de dobrar envelopes ou circulares ou raquioparta, em que eu avancei com dinheiro, parva, não é? Porque supostamente ia ganhar mais dinheiro
depois disso. Claro que depois a pessoa nunca mais me respondeu, bloqueou-me e tudo. Eu falei disso melhor no outro vídeo, não é? Depois também me lembrei de outros tipos de burlas, não é? Eu sei que há aqui é preciso ter muito cuidado com a questão dos esquemas de pirâmide, porque agora dão-lhes outros nomes para parecerem outra coisa, mas é assim, eu fujo de esquemas de pirâmide como o diabo da cruz, ok? Porque tudo o que me sou a esquema de pirâmide, tudo aquilo em que me digam que eu preciso de convencer outras pessoas a entrar para não sei quê, opá, desculpem lá, mas não contem comigo. E já fui inclusivamente insultada nas redes sociais no passado porque gozei com esse tipo de coisas e recebi na altura também muitas mensagens de pessoas que se fartaram de gastar dinheiro nesses esquemas, nessas empresas de vender produtos por encomenda e não sei quê. Não são todas assim, atenção, porque há muitas empresas de cosméticos, por exemplo, que funcionam por encomenda porque é assim e que não são esquemas de pirâmide, não é? Claro que depois também tem aquelas coisas de se a pessoa trouxer mais pessoas para vender, ganha mais, mas não funciona necessariamente como isso, não é? Mas de facto há outras que são assim. A pessoa vai ganhando porque angaria outras pessoas e vão-se explorando pessoas. Isto acontece com produtos de saúde e beleza e não sei o quê, e acontece também com aspiradores, não é? Já me contaram pessoas que foram quase obrigadas a ir a demonstrações de aspiradores, e depois a pessoa tinha de vender aspiradores, e às tantas a pessoa também comprava o aspirador, e estamos a falar de aspiradores para aí de 3 mil, 4 mil, 5 mil euros. E lembro-me inclusivamente, na altura da pandemia, não é? Já numa fase em que se saía um bocadinho, que uma pessoa que eu conhecia que tinha ficado desempregada me pediu para me fazer uma demonstração também de um aspirador e eu quis ajudar a pessoa, não é? E ela própria disse, olha, não tens de comprar, e reparem que eu também tinha ficado desempregada, portanto eu não podia comprar um aspirador de milhares de euros naquela altura do campeonato, por muito bom que ele fosse, e era. Mas lembro-me perfeitamente de ela me ter dito, olha, eu só preciso fazer a demonstração porque me pediram e eu precisava de uma pessoa que me abrisse a porta de casa para fazer isto. Ela fez uma demonstração, tudo bem, pronto, eu ajudei-a e de repente recebo uma chamada de uma pessoa a impingir-me o aspirador com uma agressividade e eu a explicar-lhe que tinha ficado sem trabalho, que os dois tínhamos ficado sem trabalho, que não podíamos estar a ter uma despesa daquelas e ela já a vender-me possibilidades de eu fazer um crédito em que ficava a pagar tipo 30 euros por mês do aspirador. Agora, se o aspirador custava 3 mil euros e eu ia pagar 30 euros por mês. Imaginem o tempo que eu ia estar a pagar o aspirador, não é? Esta coisa depois também de termos de fazer créditos para tudo. Quando eu não queria comprar o aspirador, eu não fui à procura, ok? Eu quis ajudar uma pessoa que estava numa fase de formação, de treino, a fazer uma demonstração. Pois eu não queria comprar e eu sinto que até a pessoa que me foi fazer essa demonstração foi ali um bocadinho enganada, não é? Porque assim que as pessoas para quem ela trabalhava apanharam que estava ali alguém, decidiram fazer esta estratégia. Pá, comigo não funcionou, mas se calhar para algumas pessoas até caíram, não é? E acabaram por comprar um aspirador que é muito bom, não vou dizer que não é, mas que não podiam comprar naquela altura, não é? Eu com estas coisas, muitas das vezes tenho esta conversa de eu percebo porque é que algumas coisas são mais caras. Agora, eu é que tenho de perceber se as posso pagar ou não sendo coisas essenciais à minha vida, não é? Eu tenho um aspirador que funciona muito bem e que não custou nem perto de 3 mil euros, não é? Se era muito melhor ter um aspirador supersónico, pá, se pudesse até tinha, mas não podendo, contento-me muito bem com o aspirador que tenho, que por acaso até me foi oferecido, portanto ainda foi mais barato. E eu ainda me lembrei disto porque vi uma publicação no Reddit que estou aqui a procurar de alguém a quem aconteceu uma coisa que eu achava que já não se fazia. Porque eu sei que isto aconteceu à minha mãe há uns anos e eu acho que felizmente ela não caiu. Quando eu digo há uns anos eu era uma criança. Eu devia ter uns 6 anos. Menos de 10 anos tinha garantidamente. O que é que aconteceu na altura? Eu acho que ela recebeu uma chamada ou qualquer coisa a dizer que tinha ganhado uma viagem e depois teve de ir para um sítio falar com umas pessoas e ver umas palestras e não sei o quê, e às tantas já era para se meter num esquema qualquer. Eu não sei os detalhes porque isto foi há muito tempo e nunca mais perguntei à minha mãe, mas de facto lembro-me disto acontecer e lembro-me de ter muito em mente que aquilo, no fundo, esta coisa de ganhaste uma viagem, nem era uma viagem, era uma estadia num hotel. Enfim, não compensava muito e felizmente a minha mãe não caiu. Mas exatamente, já encontrei aqui a publicação que diz: cuidado com as chamadas a dar vouchers gratuitos. É que não há almoços grátis, não é? Como é que nós ainda acreditamos? Então diz assim:
recebi uma chamada aleatória de uma empresa e que me disseram que por aceitar os cookies da Booking, basicamente teria tido os meus dados vendidos à empresa e de um sorteio eu seria uma das selecionadas para recolher um voucher com estadia gratuita num país à minha escolha. Uau, que sorte! Eu percebi logo que isto levava água no bico e que ia ser uma estratégia de marketing qualquer, mas fui na mesma, pois achava que ia ser uma coisa de 15 minutos. Cheguei a um hotel na minha cidade e fui encaminhada para o piso de cima, onde estava uma rapariga sentada numa mesa, num setting completamente informal e que me fez umas perguntas formais e informais para criar logo ali um conforto inicial. Pouco tempo depois fui encaminhada para uma sala onde estavam várias mesas com vários vendedores a fazer as suas mega campanhas de marketing e tal e qual como eu estava à espera. Ao me ser apresentado o voucher, percebo logo que a única coisa que o voucher tem de benefício é a estadia, mas que eu teria de gastar dinheiro noutros serviços para ter direito à mesma. Red flag logo de início. Querida, os red flags já vinham, não é? Mas pronto. Em pouco tempo percebi que aquilo não era só uma agência de viagens, mas também uma companhia que proporciona supostos descontos a todos os ascendentes e descendentes do sócio, pois tem parcerias com a maioria das empresas de serviços gerais em Portugal, incluindo saúde, energia, telecomunicações, etc. O que eu não estava à espera era de mamar com 2 horas de um discurso corporativo completamente previsível sobre o quão incríveis os serviços deles são e me ter sido feita uma pressão predatória e doentia ao ponto de me ter levado até ao cansaço completo, do qual à meia-noite eu já estava a implorar para me ir embora e eles não paravam de falar. Meia-noite? De insistirem e carregarem em triggers emocionais como fabricarem esta ideia de que eu podia oferecer à minha família segurança e estabilidade por um valor simbólico que seria pago mensalmente durante 73 meses. Eu estava tão consumida pelo cansaço e pelo discurso em si que acabei por aceitar convencida com a ideia de dar planos de saúde aos meus pais e avós para os ajudar. Quando falei com os meus familiares, eles ficaram abismados e recusaram imediatamente qualquer tipo de relação com esta empresa pela forma como me abordou, coisa que eu sinceramente nem tinha pensado no momento que lhes falei. Depois de reler o contrato, percebi que aquilo está meticulosamente feito para, no fundo, balancear os custos. Por sorte, havia uma cláusula que me dá o direito de rescisão. Deve ser rescisão, não é? Do contrato por arrependimento nos 14 dias seguintes e, como tal, procedi logo a isso. Smart move. Mas quero deixar aqui o aviso que se vos ligarem a oferecer um voucher, sinceramente, ou vão com a cabeça para recusar imediatamente o que quer que seja que eles metam goela abaixo, ou recusem logo na chamada porque o voucher em si nem sequer vale assim tanta pena. Eu não quero ser mazinha porque eu também já fui enganada, não é? Mas isto já me parecia óbvio, não é? E há logo aqui um comentário a dizer: ainda existe pessoal a cair nestes esquemas passado tantos anos? São aspiradores com turbinas na asa, colchões com magnetismo puro, cartões de viagem, seguros de saúde, máquinas de tratamento de água que filtram água boa em água boa. Enfim, é verdade. Isto até me faz lembrar 2 chamadas que eu já recebi. Uma era para me venderem um seguro de saúde e na altura eu tinha a ADSE, porque a minha mãe era professora, era funcionária pública. E eu ainda tinha a ADSE dela, portanto isto já foi há alguns anos, eu era bastante nova. E eles estavam a ligar-me para me vender um seguro que acho que era 30 euros por mês e era maravilhoso e isto e aquilo. E eu dizer, olha, eu percebo, mas eu tenho seguro de saúde, não preciso, tal. E eles, mas a ADSE já não dá tantas coisas boas e este é melhor. E eu, sim, mas olha, não me dá tantas coisas, mas eu não pago, não é? A minha mãe que paga. E ela depois explicar-me que não era só os descontos em saúde. Por exemplo, se eu tivesse um acidente que recebia uma indemnização, que era tipo 700 euros ou não sei o quê, e que eu não precisava de usar esse dinheiro para cuidar da minha saúde, que podia usar esse dinheiro para viajar, ou seja, tudo errado, não é? Porque estamos a falar de um seguro, não é? Para preservar a saúde da pessoa. E eu de repente recebo dinheiro que não é para cuidar da minha saúde, é para fazer uma viagem. E eu tenho sempre muita paciência porque eu também já trabalhei em call center e eu sei quão é difícil e tento não ser rude com as pessoas, simplesmente vou dizendo que não estou interessada. E ela às tantas tem a lata de me dizer: olha que não sabe o dia da manhã, imagine que está a tomar banho, escorrega na banheira e parte uma perna. Quem é que acha normal dizer isto numa chamada com uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum para impingir um serviço de saúde? Quem é que acha isto normal? Eu não acho isto normal, não é? Eu percebo qual é que é a estratégia, não é? Que é criar aqui toda uma ilusão na cabeça das pessoas, mas como é que isto é permitido é que eu não consigo perceber. Também me lembro de outra vez, e aí tive mesmo de me chatear, porque é o que eu digo, eu sou muito paciente e empática com as pessoas dos call centers e tudo mais, mas tem de ser recíproco, tem de ser do outro lado também. E eu lembro-me que até atendi aquela chamada porque
estava num processo de recrutamento de uma empresa e estava a ver se me ligavam, e podia ser de qualquer número, não é? E era para me venderem um cartão de crédito. Porque isto é muito bom, e porque dá pontos, e porque dá isto, e cashback, e eu sou alérgica a cartões de crédito. Sou mesmo alérgica, e disse logo que não queria, que não tinha interesse, que não ia usar. Eu disse, olha, eu não vou usar. Eu tenho, na altura tinha um cartão da Revolut, portanto quando ia para o estrangeiro carregava o cartão da Revolut, ia à minha vida e não precisava de um cartão de crédito para nada. E não queria estar a impulsionar dívidas, não é? E eu disse-lhe, não vale a pena estar a fazer uma coisa que eu não vou usar. É estúpido, não vale a pena. E ela tem o desplante de me dizer, se nunca tivesse experimentado a internet, hoje em dia não saberia o que é a internet. Mas disse-me isto com um tom de arrogância, como se eu fosse a pessoa mais burra do mundo porque não queria ter aquele cartão de crédito. Porque aquele cartão de crédito tinha o nível de importância que tem a internet. E eu digo-vos, eu sei que às vezes as pessoas são obrigadas a dizer estas coisas, ok? Inclusivamente eu lembro-me quando trabalhei num call center, e foi o pior em que eu trabalhei, lembro-me perfeitamente de ter um colega bem mais velho que estava ali em part-time, portanto ele saía do full-time dele e ia para ali, pós-laboral, e lembro-me dele terminar uma chamada com um peso de consciência enorme, porque a pessoa que estava a falar com ele do outro lado estava a dizer que não tinha sequer dinheiro para comer, e ele tinha na mesma de lhe estar a impingir um pacote de televisão e internet e telefone. E a resposta que a nossa supervisora lhe deu naquele momento, para mim também ajudou bastante a eu decidir sair daquela empresa, realmente. Mas também digo-vos que esta não era a pior coisa. Portanto, sair de lá foi uma coisa que me fez muito bem, realmente. Mas isto para dizer que eu percebo que às vezes as pessoas, aquele trabalhador está só a ser pressionado a dizer estas coisas. Como é que isto é permitido? É que eu não sei, não há uma entidade que regule isto. E estas últimas coisas já não entram tanto na questão da burla, mas entra um bocadinho nesta coisa da pessoa ir ao engano, não é? De nós acharmos que estamos a pagar por uma coisa e na verdade estão a impingir-nos coisas de não ser bem aquilo que nos estão a vender, não é? Essa ilusão que estão a criar nas nossas cabeças, que no fundo, pronto, é a vida de se calhar muitas pessoas que trabalham com vendas, e se calhar é muito o porquê de eu não querer nunca trabalhar em vendas. Aliás, eu acho que sou má a fazer vendas, nunca me contratem para isso, nunca me peçam. Eu só não digo nunca porque eu já passei por tanta coisa na minha vida, que eu já tive de trabalhar em tanta coisa, que eu já não digo nunca para nada. Mas eu acho mesmo que sou má. E é porque eu não consigo, eu tenho mesmo esta dificuldade. E lembro-me inclusivamente quando eu trabalhava em promoção de eventos, não é? A dita hospedeira de eventos. Quando me chamavam para coisas em que eu tinha de vender realmente, tinha de apresentar vendas, eu nunca queria, ainda que nessas situações eu fosse ganhar mais, eu já sabia que não ia ser boa. Portanto, às vezes nós temos de perceber quando não nascemos para as coisas, não é? Cada um é para o que nasce. Eu não nasci para ser vendedora, com muita pena minha. Já tive pessoas que me disseram que eu era boa a vender coisas. Eu acho que sou boa a apresentar ideias quando são coisas em que eu realmente acredito. Quando eu gosto das coisas, eu acho que as apresento bem, mas vender coisas em que eu não acredito... E outro dos exemplos que eu tenho notado, e isto é no TikTok especificamente, porque o TikTok tem aquele programa de recompensas, não em Portugal, mas Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, e eu acho que em mais um ou outro país existe este programa de recompensas por visualização. Então o que acaba por acontecer é que há muitas pessoas a pedirem ajuda, por exemplo, precisam de fazer uma cirurgia no animal de estimação que custa milhares de dólares, e pedem às pessoas, olha, fica aqui só 60 segundos para me ajudares, e há muita gente a querer ajudar, e vão lá e comentam e partilham, interagem de alguma forma para ajudar. E depois, claro, essas pessoas têm sempre um GoFundMe, alguma forma de receber donativos também. E aqui é onde eu acho que ainda fica pior com o que está a acontecer. Porque o que eu estou a identificar é vídeos com imagens muito emotivas, a apelar aos sentimentos das pessoas, à empatia. É um senhor que é velhinho e que tem um abrigo de animais e que o abrigo vai fechar se a pessoa não angariar X. É um senhor que faz umas capas personalizadas para os auriculares e até se vê um senhor velhinho na máquina de costura. Só que eu depois comecei a reparar que esse mesmo senhor velhinho aparecia em todos os vídeos, mas com causas diferentes. E comecei a perceber que a maior parte destas páginas não têm grandes nomes e não têm grande identificação da causa. E muitas, inclusive, todos os vídeos que têm, ou são o mesmo vídeo repetido, ou se aparece um vídeo diferente, já não é a mesma pessoa que aparece, já não é o mesmo velhinho. Eu consigo ver a diferença. Portanto, estão a apelar a que as pessoas interajam com o vídeo para receberem o dinheiro do TikTok e, ao mesmo tempo, a pedir donativos, não sei se é no GoFundMe ou noutras plataformas, que eu acho que o GoFundMe anda em cima disto, não é? E, na verdade, não existe causa nenhuma, são só burlões. Só que, claro, que nós vemos aquelas imagens, ficamos com
com pena queremos ajudar, nem nos passa pela cabeça ir verificar se é verdade ou não. E eu acho que isto resume perfeitamente aquilo que eu tenho sentido em relação, seja a pessoas que estão a pedir na rua ou na internet, seja qual for a forma em que estão a pedir ajuda. É que nós já não sabemos se devemos ajudar ou não. Nós queremos ajudar, queremos ser solidários, mas sabemos que não podemos ajudar toda a gente. Preferimos ajudar quem realmente precisa. E há uns anos eu falei deste tema no Instagram. Eu sinto que houve coisas importantes que eu tive a aprender com as coisas que disse, que o que aconteceu foi, e isto foi em pandemia, que a minha vida não estava nada fácil, não é? Mas eu estava a ir ao Lidl comprar coisas essenciais e estava um senhor a pedir-me dinheiro. E eu não lhe dei dinheiro, mas lá dentro fiquei a sentir-me mal e decidi comprar uma coisa, um folhado para ele comer. E depois quando saí, ele já não estava à porta e estava a sair e a entrar num carro, e eu na altura disse, um carro melhor do que o meu. Claro que depois eu caí em mim e percebi que o facto de ele ter um carro bom não significa que ele não esteja a passar dificuldades, há várias razões para isso estar a acontecer, mas o que é facto é que nós já estamos um bocadinho calejados, não é? São histórias que vamos sabendo, não é? São coisas que vamos descobrindo e, mais uma vez, não é uma questão de não querer ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu tento ajudar. Muitas pessoas acham que eu não ajudo porque eu não estou sempre aqui a dizer agora estou a falar sobre isso porque faz sentido, mas eu não estou sempre a publicitar quando faço donativos, quando ajudo, quando faço coisas, porque acho que não devo fazê-lo. Eu não o faço para receber palmas. Gosto de o fazer, mas gosto de o fazer com quem realmente precisa. E, infelizmente, já fui enganada tantas vezes que hoje em dia penso 2 vezes antes de ajudar. Porque, primeiro, o dinheiro também me custa a ganhar e, como eu dizia há pouco, não podendo ajudar todas as pessoas, prefiro não desperdiçar a ajuda em pessoas que não precisam. E pior ainda, pessoas que estão a enganar, não é? A apelar ao nosso sentimento, à nossa solidariedade. Por isso, cada vez mais, eu acho que é importante que existam entidades que estejam em cima destas coisas. Eu sei que existe a Segurança Social, eu sei que existe a Santa Casa de Misericórdia, existe uma série de entidades que ajudam pessoas carenciadas e que muitas das vezes estão a pedir, não é? Mas até com o Banco Alimentar nós já ouvimos uma série de teorias de que há corrupção ali dentro. Eu não sei se é verdade, eu nunca fiz voluntariado especificamente para o Banco Alimentar, não é? Quando nós fazemos voluntariado, fazemos com a melhor das intenções, não é? Mas não sabemos exatamente o que é que está a acontecer depois às coisas. Já ouvi vários rumores, não sei se são verdade, se estiver aí alguém que tenha trabalhado e que me queira dizer, seja do Banco Alimentar ou de qualquer outra coisa, mas pronto, isto só para dizer que existem várias entidades que tratam destas coisas, que ajudam as pessoas. Quero acreditar que também regulam de alguma forma, mas eu não sei se não deveria haver aqui alguma entidade que nós pudéssemos chamar nestes casos, não é? Portanto, eu vejo uma pessoa na rua que me está a dizer que precisa de ajuda, ou recebo uma mensagem de uma pessoa no Instagram que está a precisar de ajuda e, antes de a ajudar, esta entidade ajuda-me a perceber se é fidedigna a situação da pessoa, sendo que isto às vezes pode ser invasivo, eu percebo, e é muito chato, mas sinto que seria a única forma de nós termos a certeza. Claro que nós podemos fazer, como algumas pessoas já me disseram, podemos sempre simplesmente ajudar, sem saber o que é que vai acontecer a seguir, mas a nossa consciência está limpa porque fizemos isso. A minha cabeça não funciona tanto dessa forma, porque eu acho que os recursos têm de ser direcionados para quem realmente precisa, não é? Mas se tiver aí alguém que me consiga ajudar a gerir todas estas questões, não é? Como é que eu, querendo ajudar as pessoas que procuram a minha ajuda, que me pedem, e eu, dentro daquilo que posso ajudar, não é? Como é que eu posso saber se estou a ajudar as pessoas certas? E nestas coisas, nestes vídeos que aparecem nas redes sociais, aqui especificamente no TikTok, mas eu acredito que isto esteja noutras também, não é? Estes vídeos de histórias da carochinha, não é? Que, sendo verdadeiras, são histórias com as quais nós nos queremos envolver, que queremos ajudar, mas como é que nós podemos identificar, além destas coisas que eu disse, de ir ver as imagens, de ir ver quem é a pessoa que está por trás disto, não é? Como é que nós podemos filtrar estas coisas para focarmos a nossa energia e os recursos que temos, que são poucos, para ajudar quem realmente precisa? Eu sei que isto é muito difícil, eu às vezes trago aqui temas e ultimamente tenho trazido coisas mesmo pesadas, desculpem lá, porque acaba por entrar nestas burlas e esquemas, não é? Não é muito diferente de todas as outras destas chamadas que nós recebemos. E já agora, se estiver aqui alguém a ver, a quem tenha acontecido algum esquema destes, de burlas, de esquemas de pirâmides, contem-nos a história. Não é que nós ficamos contentes com a vossa desgraça, não é? Mas é mais uma coisa para nós ficarmos atentos, não é? E para termos cuidado, porque o que eu queria resumir no meio desta conversa toda que estou aqui beca há não sei quanto tempo, é que eu sinto que muitos de nós querem ajudar pessoas, mas
cada vez mais temos medo de estar a ser enganados. E isso é um pouco triste porque às tantas se calhar estamos a negar ajuda a pessoas que realmente precisam. E isso também me deixa um bocadinho desassossegada. Mas pronto, vamos aqui terminar com um tema um bocadinho mais leve para ver se levantamos aqui a moral. Espero não ter feito mais uma vez um vídeo muito down. Acho que este vai ser um tema com que algumas pessoas se vão identificar, não é? Saudades de quando achávamos que a vida adulta era simples. Faculdade, arranjar um trabalho, comprar uma casa e pronto, está feito. Felicidade desbloqueada. Só que ninguém avisou do resto. Escolher entre ir a um casamento ou pagar a renda, jantares com amigos marcados com 3 meses de antecedência e depois não acontecem, acordar cansados mesmo com 8 horas de sono, ou ver casas no Idealista por desporto e trauma. E o pior é aquela sensação constante de que estamos a falhar em alguma coisa, mas nem sabemos bem o quê. Agora contem-me para vocês qual é que é o maior plot twist da vida adulta. Realmente hoje em dia quase nenhuma experiência é individual, não é? De certeza que muita gente se vai identificar com isto. Infelizmente, não é? Eu sinto que nós nos identificamos sempre mais com estas coisas, não é? Com estes desafios. Chamemos-lhes desafios, não é? Para ficar um bocadinho menos pesado, que eu disse que isto ia ser um tema mais leve. Quando eu digo mais leve é um bocadinho mais engraçado, um bocadinho mais relaxado. Mas pronto, hora de escolhermos um comentário do último vídeo. Vídeo esse que foi sobre o Dia da Mãe. E vou destacar aqui o comentário da Bué Creepy porque eu tinha falado da questão de oferecer coisas nos baby showers e de como às vezes era importante lembrarmos de oferecer alguma coisa à mãe. E diz ela, nos chás de bebê em que já fui, fiz sempre cabazes de guloseimas e snacks para as mães. Mas da última vez fiquei a pensar que também deveria ter oferecido ao pai, só que fiquei um bocado perdida sem saber o que oferecer. Demos-lhe um hidromel caseiro que o meu marido faz, mas álcool não é muito apropriado ao tema. Eu por acaso até não acho assim tão inapropriado, não é? Porque, se calhar seria se fosse para a mãe, porque a mãe depois está grávida, depois está a amamentar e não pode beber. Mas realmente também é interessante, não é? Quando eu digo o oferecer à mãe é mais porque a mãe é que está a passar pelaquela transformação física toda, não é? E depois o parto e a amamentação e tudo mais. Mas percebo que também que tínhamos este cuidado também com o pai. Oferecer coisas aos pais, não é? E não só aos bebés, porque muitas das vezes até oferecemos coisas demais, depois há roupa que eles nem chegam a usar, enfim, porque depois deixa de servir, há muita coisa, não é? Isto de oferecer coisas a recém-nascidos é sempre muito delicado. E este problema que estás aqui a dizer é um problema que eu tenho. Oferecer coisas a homens é sempre mais difícil. Não sei se é por eu ser mulher e para mim é difícil entender o que é que os homens gostam de receber. E depois as pessoas são todas diferentes, não é? Portanto, homens que estejam a ver este vídeo, aproveitem aqui nos comentários e digam-nos o que é que vocês gostam de receber. Assim, presentes mais genéricos, não é? Que não sejam das pessoas mais chegadas, dos amigos, de colegas de trabalho. Que presentes é que são bons para homens? Depois vou andar aí a ver os comentários para tirar umas ideias. E pronto, é tudo por hoje. Muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam de deixar aqui like neste vídeo, de me seguir nas outras redes sociais e de ir interagindo por lá também. É sempre uma ajuda extra que me dão e é uma ajuda que eu preciso agora mais do que nunca. E muito obrigada mais uma vez. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Beijinhos!